A emoção está presente em tempo integral na nossa vida, em tudo o que fazemos, e sem ela não viveríamos. Por isso que no processo de autoconhecimento devemos prestar atenção e entender melhor os nossos processos emocionais. Você saberia dizer a diferença entre emoção e sentimento? Se você puder resumir essa resposta, deixa aqui nos comentários. Muita gente se confunde em relação a isso, então vamos discutir um pouquinho sobre esse tema tão importante pra gente. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre inteligência emocional aqui do canal. Eu vou deixar nos cards uma playlist só com vídeos relacionados à inteligência emocional para você assistir. Vale a pena assistir todos porque cada um tem um tema específico para você se aprofundar. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, me pergunta. Emoção vem do latim ex movere, mover para fora. Aquilo que nos coloca em movimento, que nos movimenta de dentro para fora. Emoção, então, é o que faz o nosso corpo entrar em movimento. É o motor inicial. É aquilo que nos motiva a fazer as coisas. É a emoção que leva uma pessoa a reagir diante de algum acontecimento, de alguma coisa que acontece. Então, a emoção é necessária para a nossa sobrevivência. É aquilo que acontece quando você vê um animal, né, e você entra naquele processo de luta ou fuga, né? Que você entra com aquela emoção intensa, reagindo, reverberando no seu corpo para que você tome uma atitude. Ela pode ser boa, como pode ser ruim também. E o ser humano é capaz de vivenciar inúmeras emoções diferentes. Principalmente porque os sentimentos que elas proporcionam em cada pessoa são muito diferentes. Principalmente porque os sentimentos que elas proporcionam em cada pessoa são muito específicos. E assim como o corpo humano, que é composto por inúmeras camadas e células, as emoções também têm as suas camadas, das mais sutis, profundas, até as mais superficiais e evidentes. Uma das teses mais conhecidas é do psicólogo Robert Plutchik, que diz que o ser humano tem 8 emoções primárias. São elas: confiança, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão e antecipação. Outra teoria muito conhecida e respeitada é a do psicólogo Paul Ekman, que diz que são 6 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, surpresa, desgosto e ira. Essas emoções primárias que ocorrem como consequência de determinados acontecimentos, mas o hábito das reações de acordo com os seus graus hierárquicos, geram todos os comportamentos e atitudes que todos os animais, principalmente os humanos, expressam. Eu falei bastante sobre hábitos nesse vídeo aqui, que está nos cards, vale a pena assisti-lo para entender um pouco melhor esse contexto. As teorias tentam explicar quais são as emoções básicas, para a gente conseguir ter um estudo mais palpável, mas não necessariamente quer dizer que só elas existem. Tá? As emoções, a gente está falando de um universo complexo, tá? Então você pode eventualmente ter outros tipos de emoções. E todas essas emoções básicas, elas estão relacionadas com o nosso instinto de sobrevivência. Então, por exemplo, quando você tem aversão, quando você tem nojo a alguma coisa, né? Por exemplo, quando você tem uma comida estragada e você gera uma repulsa justamente para você não comer aquilo, porque tem um cheiro podre e te causa essa aversão, esse desgosto, para você não comer aquilo e não passar mal, eventualmente até morrer, dependendo daquilo que você vai ingerir, né? Então, esses sentimentos, como por exemplo de medo, geram em você mais cautela, faz você prestar mais atenção nas coisas. Então, as emoções estão relacionadas muito à sobrevivência. Mas cada pessoa vai sentir as emoções de uma forma específica, né, de formas diferentes, e muitas vezes misturas de emoções. A área do cérebro que é responsável pelo controle das emoções e sentimentos é o sistema límbico. As emoções, então, são estados de consciência. São reflexos automáticos e naturais diante de acontecimentos. São uma resposta física ou química comandados pelo cérebro humano.
Então, resumidamente falando, estímulos externos nos levam a ter emoções que ativam e aumentam funções cerebrais, como por exemplo o nosso estado de alerta, aumenta funções cognitivas, decisivas e estratégicas, e agem no nosso corpo de forma fisiológica, como dilatação da pupila, batimento cardíaco, pressão arterial, fluxo de sangue, calor, alteração da respiração, choro, vermelhidão, tremores e várias outras reações naturais do corpo. E isso acontece de acordo com determinada emoção. Então as emoções elas expressam muito bem o que você está sentindo através do seu corpo. Isso é muito interessante de observar. E tudo isso de forma inconsciente, autônoma e involuntária. Mas você consegue perceber sutilmente, você consegue ter percepções. Mas o tempo de tomada de consciência de determinada emoção varia muito de pessoa para pessoa e também de emoção. Como quando você estava atrasado, desesperado para chegar num lugar, aí você esbarrou não sei o que, em não sei o que lá, e aí a pessoa te pergunta, pô, você lembra que você esbarrou em tal coisa? E você nem lembra. Então você tem uma perda de consciência quando você está nesse processo emocional que serve para você agir rápido, né? Então, nós podemos colocar as emoções no estágio subconsciente, no sentido de que não é puramente físico, nem imperceptível, nem totalmente involuntário e nem totalmente inconsciente, mas também não é um processo lúcido. E ainda nesse processo meio inconsciente, automaticamente o nosso cérebro, mais precisamente a amígdala, regula como vamos reagir física e psiquicamente, principalmente quando precisamos tomar alguma decisão. A grande quantidade e intensidade desse processo é que nos é nociva, causando, por exemplo, entre outras coisas, o estresse, que eu já comentei em alguns vídeos anteriores, vou deixar aqui nos cards, esse vídeo ficou bem bacana, vale a pena você assistir. Mas pelo fato de sermos seres racionais, nós conseguimos perceber, analisar e entender esses processos todos. E é aí que entra o sentimento, finalmente. Os sentimentos podem ser definidos como as observações das emoções, das reações de determinados acontecimentos, podendo ser subjetivo ou não. Sentimento é uma consequência das emoções e são sentidos por cada pessoa de forma diferente, de acordo com a sua criação, com a sua cultura, com a sua forma de ver a vida. É a emoção após ter passado pelo filtro do pensamento racional. Ou seja, tem um forte componente cognitivo, ele ativa o pensamento. A emoção ela é rápida e imediata na maioria das vezes. Já o sentimento ele é lento e pode perdurar por anos, aquela ruminação sentimental que a gente fica lá sofrendo, Essa ruminação pode vir de diversas formas, como sofrimento, nostalgia, pode ser transformada em arte, pode ser uma relação afetiva, uma lembrança afetiva, um trauma. Então, a emoção é uma reação aos estímulos e o sentimento é mais uma construção de valores e ideias, nem sempre tão conscientes. Por isso o termo que usamos, subconsciente, que às vezes se acende ao consciente. Emoção e sentimento são complementares. As emoções são reflexos automáticos do ser humano e os sentimentos são um pouco mais conscientes e associados com a análise das emoções. As emoções elas são agudas, são instantâneas e o seu corpo mostra o que você está sentindo. Mas ela é breve e passageira. O que fica depois é o sentimento. É o aprendizado emocional daquela determinada emoção. E esse sentimento, ele se mantém por tempo indeterminado. O que acontece muitas vezes na nossa vida é acontecimento, emoção, ação, reação, acontecimento, emoção. E isso se repete várias e várias vezes na nossa vida, gerando um hábito, consequentemente um aprendizado e um sentimento relacionado àquela determinada emoção que vai sendo sentida e fortalecida com o tempo. Então, o sentimento é mais duradouro e mais estável. E a intensidade desses sentimentos
podem ir mudando, tá? Alguns sentimentos eles estão lá no subconsciente, muito difíceis de serem acessados. Às vezes você até nem os compreende, você não os entende. É preciso outra pessoa, né, vir te falar como você reage, como você se comporta. É tão intenso em vocês que você já nem percebe mais. E de novo, existem várias intensidades diferentes. Então você tem a emoção primordial, por exemplo, o medo, e aí desse medo podem derivar diversos sentimentos, como por exemplo a ansiedade, né, a depressão, o pânico, são variantes dessa emoção. A emoção, o princípio ativo era o medo, daí depois você tem o vitimismo, você tem a intolerância, né? Você tem várias nuances de sentimentos decorrentes dessa emoção primordial. Então muitos desses nomes, né, ansiedade, vitimismo, pânico, vão acontecendo de acordo com a intensidade e a nossa interpretação dessas emoções, né? E é importante você saber que o sentimento é sempre uma percepção parcial do que você está sentindo. Parcial porque você só percebe partes dos efeitos. E o sentimento é o processo de ir do subconsciente ou do inconsciente para o consciente. Isso em suas diversas nuances e camadas. Por isso que é sempre parcial. Você nunca tem uma visão perfeita e plena do que você está sentindo, dos seus sentimentos. Isso é construído, essa análise ela é construída com o tempo. Mas é interessante você observar também que não é sempre que uma emoção se torna consciente, se torna um sentimento. Às vezes não, às vezes passa uma emoção por você, muitas vezes passam emoções por você que você nem percebe. E muitas outras emoções acontecem por paradigma da sua vida. No sentido de que você está habituado, né? Você está condicionado a sempre reagir da mesma forma, né? A pensar da mesma forma, você tem ali a mesma mentalidade, o mesmo comportamento, o mesmo condicionamento, então você age sempre por paradigmas. O emocional age da mesma forma, né? Você sempre tem as mesmas reações, as mesmas emoções para determinados acontecimentos. E isso é difícil de você perceber, precisa de muita atenção, você precisa se propor a prestar bastante atenção para observar isso. E é interessante observar também pelo lado afetivo, né? As emoções e os sentimentos compõem a nossa compreensão de afeto, a nossa compreensão afetiva. E o sistema afetivo é um processo fisiológico incrível. E usar essas lembranças afetivas na vida nos faz muito bem, né? Trazer esse sentimento afetivo faz com que a gente se sinta bem. É muito interessante observar esses processos. Ideias, pensamentos são capazes de gerar emoções, né? Então basta você pensar em determinada coisa e automaticamente você gera esse sentimento em você. Então é possível conduzir esses processos sentimentais a partir do momento que você tem mais consciência dessas emoções, dos gatilhos, né, do que gera em você de sentimento. A emoção, ela é química pura no nosso corpo. E o sentimento é a interpretação dessa química. E quando a gente tem consciência disso, a gente consegue fazer a alquimia, a gente consegue administrar essa química toda. E para nós do The Rose Method é justamente a interpretação e a forma como a gente lida com essa química que nos importa. Um dos nossos objetivos no The Rose Method é justamente gerar mais consciência e lucidez sobre isso. As emoções podem ter impactos muito profundos na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal, né? Podem gerar doenças psíquicas ou psicológicas ou físicas, mas também podem nos movimentar para realizar, né, para concretizar os nossos objetivos, nossos sonhos ou fazer coisas notáveis. Você pode transformar emoções em motivação. Então a gente precisa descobrir como utilizar essas emoções para potencializar aquilo que a gente quer fazer, aumentando assim as nossas capacidades, as nossas habilidades. Nós temos um aprendizado emocional natural que acontece, né, que passa pela amígdala e vai para o córtex frontal. Então é possível desenvolver esse aprendizado de forma lúcida, de forma induzida por você. É possível então mudar as suas reações emocionais, os seus sentimentos, até coisas muito profundas, né, como traumas e tal, se você fizer um trabalho específico,
ou então a intensidade das emoções e reaprender a se comportar de uma forma melhor. Você precisa desenvolver essa reeducação comportamental. E isso pode ser feito tanto através de novas experiências melhores, transformando hábitos antigos em novos hábitos que estão mais alinhados com o que você deseja, ou através da reflexão, da autoanálise, né, para você trocar uma emoção por uma outra melhor e exercitá-la, né, condicioná-la para que ela seja para que ele seja o seu novo condicionamento. Ou através de técnicas como meditação e várias outras que atuam diretamente no nosso cérebro, que fazem com que esse sistema autônomo e automático passe a funcionar de acordo com o que você deseja. Essa é a forma como trabalhamos no The Rose Method, através de técnicas, através de reeducação comportamental, observação, reflexão e autoanálise constante. E existem muitas outras formas e sistemas, né? Esse tema é fascinante e eu gosto muito. E uma coisa muito interessante também é que as emoções podem ser interpretadas como linguagens primárias, né? Que demonstram o que a gente está sentindo, o que a gente está passando naquele determinado momento. Então, os sentimentos são produtos das emoções e reagem de acordo com a história de vida e criação cultural de cada um. Age tanto na esfera pessoal, individual, quanto também na esfera coletiva. É a forma como interpretamos, reagimos e comunicamos o que nós sentimos. E sentimentos são muito mais complexos do que emoções. E é através deles que identificamos o nosso grau, o nosso nível de inteligência emocional e mental. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre sentimentalismo tóxico e coletivo. Então não perca esse vídeo. Esse vídeo vai ser muito legal. Se você curtiu, deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, toca no sininho para ativar as notificações. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com alguém que você percebe que precisa dessa mensagem. E se você quiser praticar o The Rose Method, dá uma olhadinha aqui na descrição, onde você tem um link para participar da nossa plataforma. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.